Nesse caso, irmãos, vamos dar início a mais uma aula. Essa é a nossa terceira aula sobre o Novo Testamento, tá? Lembrando que temos mais duas aulas, vamos falar hoje sobre as cartas e algumas epístolas do apóstolo Paulo, tá? Em seguida, faremos nossa avaliação, lembrando que a base para a nossa avaliação sempre é a Bíblia, não deixando a apostila nesse material. Essa aula está em formato um pouco diferente, tá? Para tentarmos fazermos o melhor possível para que vocês possam ter uma percepção melhor e possa compreender melhor, tá? As visões gerais das cartas e da epístola do apóstolo Paulo, ok? Então, fiz um pouco diferente com os slides para que você possa acompanhar, ok? Mas lembrando que é importante que nós lemos a Bíblia, ok? E vamos dar início com a mensagem de Coríntios, 1 Coríntios, tá? Tendo como base a igreja, tá? O autor é o apóstolo Paulo, né? Consta lá no capítulo 1, versículo 1. Ele é escrito para Sóstenes, tá? Mais ou menos 56 anos depois de Cristo. O local é Éfeso, tá? O texto-chave é o capítulo 5, versículo 7. E ele vai tratar sobre o comportamento cristão, ok? Nessa carta, a primeira epístola, tá? Do apóstolo Paulo aos Coríntios é um dos escritos clássicos do apóstolo Paulo, tá? Que, acima de tudo, ele preserva o padrão da ética cristã, tá? Aqui nós encontramos os problemas enfrentados pelos primeiros cristãos, gentios, e como Paulo apresentou a solução para esses problemas, tá? E situações da vida real do cristão, tá? Então, nós temos sempre duas epístolas, a primeira e a segunda, né? A epístola escrita, né, aos Coríntios, tá? Paulo aqui ele se refere a uma carta anterior, a qual não chegou às nossas mãos. Se você poder perceber em 1 Coríntios 5:9, existe uma terceira carta que não temos acesso, tá? Então, nesse caso, teríamos três epístolas, tá? Então, em 1 Coríntios é uma carta de aconselhamento, tá? Na ocasião em que Paulo ele se encontrava em Éfeso, ele ouviu falar dos problemas, tá, de congregação cristã da cidade de Corinto. Então, através de um membro da igreja de Coríntia, né, chamada Chloe, por isso várias instruções, né, sobre diversos assuntos, tá, depois de tratar dos problemas da igreja, né, que enfrentavam dimensões e uma situação de desordem, Paulo, ele passa a responder sobre as dúvidas dos cristãos da igreja, tá? Então, o pecado em todas as suas formas, elas se alastravam na cidade, tá? De má fama pela sua licenciosidade. Então, juntamente com Priscila e Áquila, você vai ver lá no versículo 16 e 19, eu trouxe todos os versículos nos slides, tá? Os que eu achei importante para compreendermos. Não é possível lermos, né? Porque senão demandaria mais do que o tempo necessário para a aula, mas estão todos lá para que os irmãos possam depois consultar, tá? Então, Paulo, ele funda, ou ele fundou a igreja em Coríntios durante seu ministério de 18 meses, mais ou menos, que ele esteve por lá, tá? Na sua segunda viagem missionária, ok? Então, a igreja, nessa época, ela foi composta por alguns judeus, tá? Sendo a sua maioria constituída de gentios, convertidos, tá? E Paulo, então, ele adverte, né, contra as discordâncias dentro da igreja e enfatiza na carta a importância da união entre os membros. Ele adverte os membros contra a imoralidade sexual, ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo, tá? E incentiva a autodisciplina. Ok? Então, Paulo ele chega por volta de 52 depois de Cristo, né? Enquanto ali tinha um casal, né, Áquila e Priscila, tá? Que pregavam o evangelho. Primeiro pregou para os judeus, depois para os gentios. Então, mais tarde, tá? Silas e Timóteo eles vieram com Paulo, que permitiu dedicar, tá, a um ministério mais integral. Ok? Ele trata de sérios problemas da igreja, tá? Má fama, pecados sexuais, tá? Então, Paulo começa a aconselhar, começa a doutrinar, começa a ensinar. Então, Paulo ensina que devemos buscar os dons do Espírito. Ele relembra aos membros da igreja, em Corinto, a importância dos apóstolos, profetas e mestres, bem como os cuidados que os membros devem ter
com os outros. Tá? Então, essa epístola trata de diversos problemas. Tá? Lá no capítulo 3, versículo 1 ao 3, você vai perceber esses problemas. Tá? Então, são problemas do tipo espirituais, tá? Tolerância de pecado, tá? Imoralidade sexual, ação judicial entre os cristãos, ideias humanistas. Então, Paulo, ele ensina, tá? Ele explica, ensina, né, que os dons, eles são dados por um único Deus, para o cumprimento de sua obra na terra, tá? Eles buscando, né, situar a igreja como um só corpo, tá? E os cristãos como membro desse corpo. E assim, né, como no corpo humano, cada parte tem uma função específica, tá? O mesmo deve ser aplicado quanto às manifestações dos dons espirituais na igreja, ok? Então, os habitantes de Coríntios, né, era a quarta cidade em tamanho em todo o Império Romano. Lembre-se, naquela época, o Império Romano dominava o mundo conhecido, naquela região. Tá? Então, por causa de Coríntios, né, por ser um ponto marítimo, tá, existiam muitas classes sociais e diferentes nacionalidades. As pessoas se iam, tá, para Coríntios devido a ser um grande polo industrial. Tá? Então, pelas suas ruas, tinha muita gente. Então, ou seja, era uma cidade onde viviam judeus e gentios de todas as nacionalidades. Tá? Era uma igreja que tinha ensinos, tá? Tinha muito falso ensino naquela época. Tá? É, exaltava a sabedoria humana, ensinava que esse conhecimento nos livre das exigências da moralidade. Tá? Então, a igreja de Coríntios, de maneira geral, ela não somente tolerava tal imoralidade, como também era arrogante para com isso. Lá em 1 Coríntios 5, 2. Tá? Então, outro tema importante abordado na carta, tá? É a ressurreição dos mortos. Tá? Paulo ensina que se não existisse a ressurreição dos cristãos, tá? Seria em vão tanto a fé, tá? Quanto o trabalho de pregação do evangelho. Tá? Um exemplo está em 1 Coríntios 15, 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis dos homens. Tá? Então, é, contrariando, tá, opositores que questionavam o seu apostolado, Paulo insiste em que ele é um apóstolo exatamente como os discípulos, né, originais de Jesus. Né? Não sou eu pregador? Pergunta lá em 1 Coríntios 9, 1. Né? E eu não vejo Jesus Cristo como Senhor? Tá? Por quê? Porque Paulo tentava mostrar, as pessoas estavam questionando Paulo sobre a sua autoridade, uma vez que ele não fez parte dos 12. Porém, Paulo estava retrucando e estava questionando, tá? Se ele não era um pregador, se ele não teve uma experiência com Cristo. Por quê? Porque havia pregadores, tá? Que não tinha interesse na conversão né, conversão pura da igreja, tá? Não tinha interesse que as pessoas se convertessem naquela época, tá? Então, a liberdade pregada em Coríntios dava ao cristão a condição de associar-se com prostituta, tá? A lei, né, exigia pureza sexual vinda, sendo colocado no mesmo nível da lei de Moisés, tá? Então, quanto à outra pergunta, o cristão pode comer alimento que é oferecido como sacrifício aos ídolos? Tá? Então, os novos mestres tinham como resposta que todos somos senhores do saber. Tá? Então, havia esse conflito de ideias, de ensinos, e Paulo vinha combatendo isso fortemente. Tá? Então, é, essa é a visão, tá, de uma igreja que passava por dificuldade, e Paulo esteve lá. Já a carta, né, a segunda epístola aos Coríntios, Paulo e Timóteo, né, o coautor, ele está na Macedônia, tá? E ele faz a defesa do apostolado. Esses são os textos chaves que nós temos, tá? Então, a autoria é do Paulo, tá? Que escreveu essa epístola para os membros, ok, da igreja. Aparentemente ele escreveu segundo Coríntios enquanto estava na Macedônia, como citei anteriormente, tá? Paulo, ele coloca-se como um humilde servo de Cristo, tá? Lembra
aos seus leitores sobre o começo do seu relacionamento com a igreja em Coríntio, que foi sempre íntegro e reto. Paulo ataca veemente os falsos mestres que buscavam enganar os cristãos dessa igreja, tá? Afastando do verdadeiro evangelho pregado. Ok? Então, Paulo escreve essas três, né? Escreveu essas epístolas a três classes. Primeiro, escreveu para encorajar a igreja. Escreveu para contestar e desmascarar os falsos mestres que tinham. E terceiro, escreveu para repreender a minoria. Tá? Então, assim, Paulo ele demonstra sua autoridade como apóstolo e exorta os coríntios amorosamente, né, para que se submetam à verdade divina, rejeitando assim as falsas doutrinas. Tá? Então, na primeira, por exemplo, em 1:7, Paulo começa dando graças a Deus pela sua consolação em meio aos sofrimentos em prol do Evangelho. Tá? Nos capítulos 8 e 9, ele exorta os coríntios a demonstrar a mesma generosidade cristã. O estilo da epístola muda nos capítulos 10 e 13, quando Paulo defende o seu apostolado. Tá? Quanto aos fatos principais, tá? Paulo encoraja a igreja a enfrentar as provações, né? Lembrando-se que, ao chegarem ao céu, receberão novos corpos, né? E pede que sejam feitas doações para os pobres da igreja de Jerusalém. Tá? Essa epístola do Paulo para os membros da igreja em Corinto destaca de temas como o consolo, tá? Encontrado no meio da aflição, a força em meio à fraqueza e a capacidade de discernir, tá? Mestres verdadeiros de mestres falsos. Tá? Então, as principais promessas dessa carta: pertencemos a Deus, né? Aquilo é, que possuímos está confiado das mãos pelo Senhor, versículo 5. Devemos tomar decisão firme em nossos corações de servirmos a Deus, que devemos contribuir, a contribuição é feita para ajudar os necessitados, tá? A contribuição deve ser em proporção ao que ganhamos, e a contribuição é considerada uma prova do nosso amor, tá? Ou seja, ele está ensinando a contribuir com a igreja por amor. Não contribuímos pela lei, contribuímos por tudo que o Senhor fez, e por amor e gratidão ao Senhor, nós, assim, ajudamos a obra contribuindo, tá? Então, finalizando essa carta, a segunda, tá? Paulo ele testifica que Deus consola seus filhos em todas as suas tribulações. Ele desafia os membros da igreja a amar e perdoar uns aos outros. O evangelho e as obras do Espírito do Senhor, elas são mais gloriosas do que a letra da lei, tá? Paulo encoraja os leitores em momentos de adversidade e os relembra da natureza eterna, do amor e da glória de Deus. Tá? Então, ao enfrentar o cristicismo e a oposição dos falsos mestres, né, Paulo ordena a sua sinceridade como servo do Senhor e convida seus leitores, tá, a apartarem-se do mundo. Ele ensina sobre a tristeza segundo Deus. Tá? Paulo agradece aos membros da igreja, ele glorifica ao Senhor e compartilha, tá, detalhes sobre a tribulação e sua fé em Cristo. E, por fim, né, ele escreve sobre sua visão do terceiro céu e convida os membros da igreja a examinarem a si mesmo e verificar se permanecem na fé. Okay? Essas são uma visão um pouco das cartas das epístolas a Coríntios. Em seguida veio Gálatas, também escrito por Paulo, provavelmente 55 a 60 antes de Cristo, depois de Cristo, né? Destinatário à Igreja da Galácia, tá? Que é uma região da Ásia Menor, cujos limites ele não tem, né, determinados com segurança, tá? Então, Paulo provavelmente escreveu essa epístola enquanto viajava para a Macedônia também, durante sua terceira viagem missionária, tá? O nome é derivado de gaulês, ou gaulazes, né? É originado da Gália, hoje a França, tá? Então, a epístola de Paulo aos Gálatas, tá? Foi escrito, tá, aos judeus cristãos que estavam se afastando, tá, do Senhor, ao confiarem novamente nas obras da lei de Moisés. Então, o apóstolo ele procurou corrigir esses problemas, né, enfatizando a diferença entre
o jugo da lei de Moisés, que levava à escravidão, e o evangelho de Jesus Cristo, que levava à liberdade espiritual. Tá? Então, os judeus eles estavam presentes em todo o Império Romano, principalmente nas cidades mais importantes. Tá? Então, eles são mencionados como judaizantes, né? Então, perseguiam Jesus durante o período, os fariseus e os saduceus, né? Perseguiram Jesus durante o período em que ele viveu. Então, o judaizantes pareciam estar sempre entre a lei e a graça ao mesmo tempo. Tá? Então, Paulo, ele escreve aos cristãos da Galácia porque eles se afastaram do Senhor e adotaram falsos, tá? Ensinamentos. Ele defende seu chamado como apóstolo, tá? Contando sua posição inicial em relação à igreja e sua conversão. Tá? Ele enfatiza que recebeu revelação diretamente de Deus e estabelece também, tá, que seu ministério aos gentios foi aprovado pelos apóstolos. Tá? Então, esse é o propósito da carta de Paulo. Tá? É demonstrar calmamente que a exigência da lei, como circuncisão do velho concerto, não tem relação nenhuma com a graça. Afirmar claramente que o crente recebe o Espírito Santo, ele é uma nova criatura, por meio da fé. Tá? É, Aqueles judeus eles davam a entender que o evangelho estava incompleto, tá? Para conseguir a influência mais sobre a igreja. Então, eles procuravam minar a autoridade de Paulo, eram os judaizantes, tá? Chegavam com o Velho Testamento em mãos, os judaizantes chegavam com a lei de Moisés, tá? Ensinando isso. Então, havia muita confusão em Gálatas, porque havia o evangelho da graça e a lei, tá? Então, Paulo defende a mensagem do evangelho. Tá? Ele ensina que Abraão era um exemplo de pessoa que foi justificada pela fé e não pelas obras. Tá? E por meio da expiação, Jesus Cristo ele redimiu toda a humanidade da maldição da lei. Tá? Então, o propósito da lei de Moisés era servir de aio e serviu para nos conduzir a Cristo. Lá em Gálatas 3:24. Então, por meio da fé e do batismo, os fiéis recebem a bênção da expiação. Tá? Entram na aliança do Evangelho, tornam-se herdeiros de Deus por meio de Cristo. E não são mais servos, mas sim filhos de Deus. Ou seja, Moisés, os Gálatas, né? Paulo ensinando a lei de Moisés, ela foi dada aos filhos de Israel, tá? Então, nós cristãos não somos filhos de Israel segundo a carne, somos por adoção. Jesus, ele cumpre a lei cerimonial, tá? Então, precisamos entender que os mandamentos da lei mosaica, ela se dividem em vários tipos, tá? Os mandamentos morais é um tipo, tá? Os mandamentos civis são aqueles que regulamentam a vida social, os mandamentos cerimoniais são aqueles que se referem às ordenanças religiosas, tá? Então, algumas vezes a lei, ela pode pertencer a dois grupos ao mesmo tempo, tá? Então, a resposta de Paulo a essa situação, diante as alegações, né, dos judaizantes, Paulo elabora uma resposta, tá? Então, em defesa do seu ministério, tá? Ele faz uma espécie de continuação da carta de Coríntios, ele defende o evangelho, né, que ele prega, a origem de Paulo também, tá? Ele fala sobre isso. Então, é, Paulo ele defende a mensagem do evangelho, tá? Ele ensinou que Abraão era o exemplo, tá? Então, Paulo invoca também os fiéis a permanecerem firmes, tá? Na aliança do evangelho, tá? Propiciado por Cristo. Então, Paulo, ele contrasta a vida de uma pessoa que está envolvida nas obras da carne, em Gálatas 5:19, tá? Com alguém que está desfrutando dos frutos, né? Do fruto do Espírito, como em Gálatas 5:22, tá? Ele ensina que os fiéis eles devem carregar os fardos um dos outros, né? E não se cansar de fazer o bem, né? Colhemos aquilo que plantamos. Então, a carta de Gálatas, né, os judeus eles queriam acrescentar a circuncisão como condição para a salvação. Havia uma mistura da lei com a graça. Tá? Você aceitou a Cristo, mas precisava se circuncidar. Tá? Então,
para, para isso, Paulo, tá, toma Abraão como exemplo, assim como fez na Epístola dos Romanos. Ele afirma que o patriarca ele é justificado pela fé e não por lei. Tá? Já a carta de Efésios, tá, ele tem como origem Roma, a autoria é o próprio Paulo, tá? Tenha sido escrita quando Paulo estava preso pela primeira vez em Roma, aproximadamente no ano, né, 60, 62 depois de Cristo, tá? Então essa carta é uma das cartas da prisão, ou seja, ela está entre as cartas de Paulo que foram escritas quando o apóstolo esteve aprisionado pela primeira vez em Roma. Logo no início, na saudação aos destinatários da carta, tá? Nós lemos aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Tá? Efésios 1, 1. Então, a cidade de Éfeso era a principal cidade romana da província da Ásia, tá? E servia de ligação entre as partes ocidental e oriental do Império Romano. Então, Éfeso era amplamente conhecida por sua estrutura monumental, por seu porto, né, com grande movimentação, a sua economia próspera, tá, alimentada pela indústria e pelo comércio. Então, mas tudo isso, tá, tinha uma estreita ligação com a vida religiosa. Então, em Éfeso ficava o grande templo da deusa Diana, tá, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Então, o propósito de Paulo escrever essa carta, tá, ele está implícito em capítulo 1, né, do 15 ao 17, tá, na qual, em oração, ele anseia que seus leitores eles cresçam em fé, no amor, na sabedoria, na revelação do Pai da Glória. Almeja profundamente que vivam a vida digna do Senhor Jesus, ok? Então, ele pede para que o propósito é que haja redenção em Cristo Jesus, tá? De cada crente, tá? É, em Éfeso, o Evangelho de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, prosperou. O apóstolo Paulo ficou na cidade durante um período considerável, e seu ministério ali foi decisivo para a expansão do Evangelho por toda aquela região da Ásia Menor, tá? Então, os crentes eles são chamados a nova vida de pureza, de separação, tá? De crescer para o templo santo do Senhor, tá? De justiça, santidade, andar em amor, tá? Então, Éfeso é uma epístola, tá? Para o mundo todo, para judeus, para gentios, para marido, para mulher, tá? Para pais, para filhos, servos, senhores. É uma declaração da palavra, tá? E vontade de Deus nos dias, tá? De Paulo, e é a voz, tá? De inspiração para os nossos dias. É uma epístola cheia de aplicação universal. Então, aqui o crente é chamado a viver uma nova vida, tá? De relacionamento, tá? Então, a revelação, como grande parte da sua carta, em Cristo há uma expressão paulina de peso, são 106 vezes na Epístola de Paulo, tá? Então, Paulo incentiva os cristãos a aplicar a doutrina verdadeira à vida diária, ele os incentiva a despojarem-se do velho homem, tá? Ou seja, dos costumes, dos pecados, tá? E a vestirem-se do novo homem, né? No qual é transformado por meio de Cristo, tá? Então, Éfeso é uma grande cidade daquele tempo, né? Então, havia conselhos para mulheres, para casados, tá? Ele fala sobre incentivos santos a se revestirem da armadura de Deus. Então, de fato, tá? Desde a saudação até a bênção final, né? A cada palavra da carta de Éfesos, que Paulo escreveu a Éfeso, tá? É de suma importância para a igreja, tá? Em todas as épocas e lugares. No ano, vamos para a Epístola de Filipenses, tá? Tendo como autor também o apóstolo Paulo, tá? Embora Timóteo tenha mencionado com Paulo na saudação da epístola, né, Paulo ele escreveu a epístola aos Filipenses, tá? Então, a cidade de Filipos ficava na Macedônia do Norte, né? Foi assim chamada em homenagem a Filipe II da Macedônia. Ela foi fundada por Paulo e pelos seus cooperadores, né, como Silas, Timóteo, Lucas, na sua segunda viagem missionária.
Ele escreve a carta, né, entre o ano 60 e 62, em sua epístola aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele incentivou os cristãos em Filipe e os exortou a permanecerem firmes na fé, em união e trabalharem juntos para defender a fé. Talvez um dos princípios mais importantes, né, que Paulo ensinou aos Filipenses é que orar a Deus, né, e confiar nele traz a paz de Deus que excede todo o entendimento. Tá? Diferente de muitas cartas, Filipenses não foi escrita primeiramente devido a problemas ou conflitos da igreja, como as demais anteriores, mas sim é, uma, tem uma tônica básica, né, de cordial afeição, de apreço pela congregação. Tá? Então, Paulo expressa gratidão pelo companheirismo dos cristãos de Filipe. Ele ensina que a oposição que sentiu ao servir ao Senhor, inclusive ao ser preso, havia promovido a causa do Evangelho. Tá? Ele incentiva os membros da igreja a serem unidos, tá? A permanecerem firmes em união e a defender. Paulo também os incentiva, tá, a serem unidos e salienta o exemplo de Jesus Cristo, né, que aceitou vir a mortalidade, né, de amor, obediência e humildade. Tá? Um dia todos reconhecerão que Jesus Cristo é o nosso Senhor, né? E Paulo orienta os membros da igreja a trabalharem por sua própria salvação, tá? Então, a ameaça de deslealdade sempre presente dentro das igrejas por causa dos mestres, né, judaizantes, né, que estavam se espalhando com falsas doutrinas, tá? A humildade a servir os cristãos, o valor, né, imensurável de conhecer a Cristo, e, e ele descreve o seu passado como fariseu e como desistiu de tudo, tá? Por Jesus Cristo, tá? Ele exorta os cristãos a seguirem seu exemplo e a continuarem firmes rumo à salvação. Paulo explica que Jesus Cristo transforma nossos corpos físicos em um corpo glorioso. Então, Paulo incentiva os cristãos a sempre se regozijarem no Senhor. Tá? Ele exorta a substituir a ansiedade por oração e ação de graça. Tá? Paulo então avisa os membros da igreja a pensarem em coisas honestas, justas, tá? Verdadeiras, puras, tá? Amáveis e de boa fama e virtude. Tá? Então, ele reconhece que pode fazer todas as coisas em Jesus Cristo, que o fortalece. Tá? Em seguida, Colossenses, também escrita por Paulo, ele traz como tema a supremacia de Cristo. Paulo escreveu sua própria saudação ao encerrar a epístola, indicando que um escrevente, ou talvez Timóteo, né, que tem auxiliado a escrever, tá, a igreja. Paulo escreveu a epístola aos Colossenses na primeira vez que foi preso em Roma, por volta de 60, 62. Né? A cidade de Colosso está situada perto dali de Laodiceia, no sudoeste da Ásia Menor. Né? Foi fundada como resultado do grandioso ministério, né, de Paulo em Éfeso, durante os 3 anos que ele ficou. Tá? Então, Paulo talvez nunca tenha visitado Colossos pessoalmente, mas mantinha contato com a igreja através de Epáfras, um dos seus convertidos, tá? E companheiro. Então, o apóstolo Paulo ele escreveu a epístola devido a um relato de que eles estavam cometendo um grave erro, né? Ou seja, estavam tendo falsos ensinamentos e práticas em Colossos, estava influenciando os cristãos de lá e abalando a fé. Então, pressões culturais semelhantes, né, também são desafios para os membros da igreja de hoje, as pressões culturais, né, o dia a dia, a modernidade, tudo que afeta. Parte do valor dessa epístola está em como identificar e expor falsidade ao mesmo tempo, tá, em que dá ênfase à divindade de Deus, tá, de Jesus Cristo, por exemplo, e à obra da salvação. O Colossenses ele tem como foco a dupla verdade da preeminência de Cristo, né, e a perfeição. Tá? Então, Paulo ele cumprimenta os cristãos em Colossos e declara que Jesus Cristo é o Redentor, o primogênito de toda a criação, o Criador, o Senhor de toda a divina perfeição em quem está
toda a reconciliação do universo. Então, Paulo estimula os cristãos a estabelecerem sua fé em Jesus Cristo. Paulo adverte, tá, contra, creio, falsas filosofias e tradições do homem, tá, incluindo a adoração de anjos e a chegar a extremos como abster-se de necessidades físicas básicas como forma de disciplina espiritual. Tá? Então, Paulo também incentiva os cristãos a colocar o coração nas coisas que estão no alto, a abandonarem o pecado, tá? Que praticavam antes, né? E terem a misericórdia um para com os outros. Tá? Ele dá instruções sobre como deve adorar e depois aconselha as esposas, maridos, filhos, pais, servos e mestres. Você pode perceber isso na epístola. Eles encerram, tá, a epístola de Colossenses em recomendação, tá, em cumprimento, instruções finais e bênção. Tá. Em seguida, a primeira epístola aos Tessalonicenses, tá? Paulo escreveu essa epístola. Ele escreveu de Coríntios as epístolas de aos Tessalonicenses, tá? Durante a sua viagem missionária, por volta ali do ano 50, 50 depois de Cristo. É uma cidade situada ao sudeste de Filipe, né, que é a capital, a cidade principal e o porto, província romana da Macedônia. E acredita-se então que a primeira epístola Tessalonicenses seja a primeira das epístolas existentes de Paulo, tá? E pode ser o livro mais velho do Novo Testamento. Tá? Os ensinamentos de Paulo nessa epístola têm como principal foco a segunda vinda de Cristo, incluindo as dificuldades, tá, que os seguidores enfrentarão antes do seu retorno. Então, Paulo relembra os leitores de seu ministério e expressa alegria por sua fidelidade, incentiva os cristãos a crescer em amor, um para com os outros, né, todas as pessoas. Tá? Paulo expressa sua alegria pela fé, ele instrui a santidade, ele elucida, né, certas doutrinas, especialmente no tocante às situações dos crentes que morreram antes da volta de Cristo. Tá? O crente precisa ser santo, o evangelho é acompanhado pelo poder. Tá? Então, Paulo explica tudo isso. E quando o Senhor voltar, aqueles que tiverem sido fiéis no testemunho de Cristo, né, tanto os vivos quanto os mortos, se levantarão para encontrar o Senhor. Tá? O apóstolo, então, ele relembra os membros da igreja que devem se preparar e ficar atento ao dia em que Cristo voltará. Então, os conversos de Tessalônica foram os primeiros europeus a aceitar o evangelho e, por isso, eles sofreram perseguições. Eles também tinham muitas dúvidas sobre a segunda vinda. Por isso, em sua carta aos Tessalonicenses, Paulo escreveu palavras de incentivo e força e respondeu às suas perguntas, né, sobre a segunda vinda do Senhor. E ele continua em 2 Tessalônica, tá, sobre a volta de Cristo. Então, Paulo escreve essa epístola à igreja de Tessalônica, né, era quase na mesma ocasião em que escreveu a primeira carta. Tá? Então, ele escreveu durante a sua segunda viagem também, no mesmo período, tá, que ele escreve. O propósito, então, de escrever é semelhante da primeira, é animar os novos convertidos, exortá-los ao bom testemunho, corrigir os erros doutrinários, tá? Então, a segunda epístola, geralmente referida apenas como a segunda Tessalonicenses, né? É o 14º livro do Novo Testamento, né? E a segunda carta que o apóstolo Paulo, junto com Silas e Timóteo, né, redigiu aos cristãos da cidade de Tessalônica, na época, né, pertencente à província da Macedônia do Império Romano. Então, a sua segunda epístola, Paulo escreveu conselhos, tá, e esclarecimento aos membros da igreja, né, que não entendiam alguns aspectos da segunda vinda. Então, ele falou sobre o juízo de Deus, vinculado à segunda vinda. Ele continha alguns dos trechos do Novo Testamento a respeito da iniquidade da postura, emprega termos como anticristo. Paulo ele cumpria e, né, cumprimenta e elogia os cristãos de Tessalônica. Ele ensina que os ímpios sentirão, tá, a vingança do Senhor na segunda vinda. Então, Paulo ele corrige a falta, né, a falsa ideia, tá, de que a segunda vinda já havia ocorrido e profetiza que ocorrerá uma apostasia antes da volta do Senhor. Então, Paulo aconselha os membros da igreja a trabalharem para prover suas necessidades,
temporais e não se cansarem de fazer o bem. Já na primeira epístola a Timóteo, tá? Paulo escreveu Timóteo, né, por volta de 65 a 66 depois de Cristo, tá? Ela foi escrita nesse período, talvez enquanto estava na Macedônia, tá? Não é dirigida a uma igreja, mas a uma pessoa, um pastor, provavelmente, por isso está entre as chamadas epístolas pastorais, juntamente com a de Tito. Timóteo e Tito foram discípulos, né, e ajudantes de Paulo. Paulo escreveu essa epístola a Timóteo, que havia, né, sido com ele, ido com ele, né, durante a segunda viagem missionária após a missão. Timóteo continuou a ser um missionário e líder fiel da igreja e uma das pessoas associadas a Paulo, em quem ele mais confiava. Então, as cartas, né, de Paulo, conhecidas como 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, geralmente são chamadas de epístolas pastorais, porque contém conselhos de Paulo aos pastores e líderes da igreja. Tá? Então, Paulo ele previne contra os falsos ensinamentos, ele se regozija no Senhor, tá? Que concedeu grande misericórdia para salvá-lo. Paulo refere-se a si mesmo como principal, está lá em 1 Timóteo 1,15, tá? Ou o pior dos pecadores, tá? Fazendo alusão à sua perseguição aos cristãos antes de sua conversão. Paulo reafirma às outras pessoas que a sua misericórdia de Cristo também o ajudará, tá? Paulo ensina sobre a necessidade da adoração apropriada. Paulo adverte Timóteo de algumas pessoas estarem sendo enganadas pelos falsos ensinamentos relacionados, tá, ao casamento e às práticas alimentares. Ele fala sobre a importância do casamento e de receber, tá, as criações de Deus, tá, com gratidão. Então, Paulo ele dá as diretrizes a Timóteo para ajudá-lo a ministrar necessidades dos idosos, dos jovens, das viúvas, dos mais velhos e dos escravos, inclusive. Então, ele descreve os falsos mestres, ele adverte que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, tá? Então, inclui, né, Timóteo sobre como os santos podem obter a vida eterna. Tá? Já a carta de 2 Timóteo é a perseverança inabalável da fé. Tá? Também foi escrita na prisão, tá, em Roma, provavelmente no ano 67, tá, onde Paulo estava preso. A segunda epístola geralmente é referida apenas como 2 Timóteo. Né? É, ele dá ênfase ao poder que advém do termo né, dos termos do testemunho de Jesus Cristo. Em sua carta, Paulo ele incentivou Timóteo e deu-lhe força para ajudá-lo a prosseguir após sua morte eminente. Tá? Paulo sabia que seu tempo se aproximava, né, e desejava ver Timóteo, a quem ele chamou figurativamente de meu amado filho. Então, essa carta é uma das epístolas pastorais junto com 1 Timóteo e Tito e contém as últimas palavras do apóstolo e mostra a grande coragem e confiança com que ele enfrentou a morte. Então, Paulo fala sobre o dom e o poder, tá, que é recebido de Deus, né, pela ordenação sacerdócio. Ele ensina que o espírito do temor, lá em 2 Timóteo 1,7, tá, não vem de Deus e que não devemos nos envergonhar de nosso testemunho. Então, Paulo usa a imagem do bom soldado, um atleta vitorioso, um lavrador que trabalha arduamente para ilustrar a necessidade de suportar as dificuldades, a fim de receber a glória eterna. Tá? Então, Paulo descreve as terríveis condições dos últimos dias e incentiva Timóteo a usar as Escrituras em seu papel como líder e sacerdote. Já a carta de Tito, tá? A epístola, né, de Tito, é conhecida apenas como Tito, né? Foi uma das cartas de autoria atribuída também a Paulo, né, endereçada ao seu filho na fé, Tito. Tá? Ele escreve por volta dos anos 65 depois de Cristo. Era um cristão gentil, Tito, né, grego, que auxiliava no ministério de Paulo. Quando Paulo partiu da Antioquia, da Síria, né, para defender seu evangelho em Jerusalém, levou Tito com ele. Então, supõe-se que Tito teria trabalhado com Paulo em Éfeso durante sua terceira viagem missionária. Tá? De Éfeso, Paulo enviou para ajudar as igrejas de Coríntio. Tá? Então, o propósito é pôr em ordem
o que ele, Paulo, deixara inacabado nas igrejas de Creta, ajudar as igrejas no crescimento e na fé, silenciar os falsos mestres. Tá? Nessa carta, Paulo aconselha o jovem pastor, tá? A como proceder na escolha do presbitério. Paulo também enfatiza o modo de se tratar as pessoas de variadas faixas, né, etárias da igreja. Tá? E, por fim, Paulo incentiva ao evangelista a ajudar, tá, as pessoas no sentido de comportamento cristão. Então, Paulo incentiva Tito a instruir os membros com mais experiência da igreja e a dar exemplo, tá, para os mais jovens. Ele também pede a Tito que ensine, tá, os servos e se submetam a seu mestre. Tá? Então, Paulo ensina que os mestres da igreja, os membros da igreja, devem ser bons cidadãos e fiéis seguidores de Jesus Cristo, por meio do batismo. E a última carta desta aula, Filemão, tá? É a Epístola de Filemão. É uma carta de intercessão, né, escrita por Paulo, provavelmente em Roma, e enviada a Filemão, em Colossos, tá? Cerca de 62 anos depois de Cristo. A Epístola a Filemão é uma carta acerca de Onésimo, um escravo sobrecarregado, né, e não estando mais disposto a continuar sofrendo, resolveu furtar o seu senhor e obter sua liberdade, mediante a fuga para Éfeso, ou Roma. Tá? Então, percebemos que, tendo-se ele se convertido ao Evangelho por meio de Paulo, e estando convencido do seu dever de fazer restauração, voltando a Filemão, precisava de uma carta de defesa, tá, para o seu senhor, o qual, segundo a lei e as práticas vigentes, poderia puni-lo severamente, ou mesmo mandá-lo executar. Tá? Então, Paulo escreve a Filemão incentivando a receber Onésimo, né, de volta como irmão do Evangelho, né, sem as severas punições que normalmente seriam infligidas a escravos fugitivos. Então, Paulo, pelo menos, né, dois temas principais são desenvolvidos na epístola: a necessidade do perdão e a aplicação dos valores cristãos à realidade social. Tá? Então, Filemão é a epístola mais curta e talvez a mais pessoal de Paulo. É uma carta dirigida, tá, a uma pessoa em particular. Tá? Filemão se reconcilia com o escravo Onésimo, demonstra como a doutrina do Evangelho se aplica à vida secundária. Tá? E nesse caso, mostrando que nosso relacionamento com Jesus Cristo torna nosso relacionamento com todos os outros seguidores de Cristo familiar também. Tá? Então, com isso, nós encerramos essa aula de hoje. Espero que os irmãos tenham gostado desse novo formato e nos vemos na quarta e última aula. Fiquem com Deus.